Olá, turma, aqui é a professora Luciana. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de Filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre a modernidade, o aspecto histórico. Então, nós vimos na aula passada, né, sobre o que é a modernidade, né? Só relembrando que a modernidade, em linhas gerais, né, ela é compreendida como uma maneira de ser e pensar que se inicia na época do Renascimento e na Idade Moderna, certo? Então, vamos entender primeiro o que são aspectos históricos, né? Então, os aspectos históricos, eles são os elementos históricos, como, por exemplo, as decisões políticas, os fatos políticos, as disputas militares e civis, os desenvolvimentos das instituições sociais e etc, né? E eles estão por trás de um certo evento. Então, temos aqui alguns aspectos históricos, que foram que as novas e grandes navegações, a colonização por parte da Península Ibérica, a confiança no conhecimento científico, o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo, a criação da política e do Estado moderno. Aqui são algumas que eu citei para vocês, certo? Mas temos também como marco, né, a filosofia iluminista e a instauração da economia liberal. Temos a instauração de direitos para atender à pluralidade de interesses. Temos a sociedade do trabalho, temos as novas relações sociais e várias outras também, certo? Então, esses aspectos que nós vimos aqui, eles vão estar no nosso texto de apoio, certo? Temos aqui uma pergunta: pós-modernidade? Então, o que é essa pós-modernidade? Então, a pós-modernidade é o estado ou a condição de ser pós-moderno, ou seja, depois ou em relação àquilo que é moderno, como na arte pós-moderna. Então, a modernidade ela é definida como um período ou condição largamente identificado com a Revolução Industrial, com a crença no progresso e nos ideais do iluminismo, certo? Mas aí quando se inicia o período pós-moderno, né? Então o pós-modernismo, ele também é chamado de pós-modernidade, né? Ele pode ser definido a partir das mudanças sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas e estéticas. E essas mudanças elas surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, é importante considerar inicialmente que entre os pensadores não existe um consenso quanto ao conceito, né, de pós-modernidade. Então, há quem acredite que agora é que estamos chegando ao que os filósofos iluministas e marxistas tanto almejam, que no caso é uma razão de fato crítica, e não aquela herdada do liberalismo burguês. Então, portanto, há quem defenda a ideia de que o conceito mais apropriado seria pós-modernidade tardia, né? E outros ainda dizem que estamos vivendo numa hipermodernidade, certo? Hipermodernidade. Mas o fato é que preferimos utilizar o termo pós-moderno em uma perspectiva de apontar a crise do ideário da modernidade, da qual somos herdeiros e seus desafios para nós contemporâneos, né? Então, vemos aqui o prefixo pós, o que é que ele indica, o que é que significa, né? Então, indica o que vem depois, o que se sucede à modernidade, significando ruptura não apenas no âmbito da política e da economia, mas, sobretudo, no pensamento das pessoas. Vale ressaltar, né, que essas pessoas elas compreendem que estão vivendo uma fase de grandes transformações que afetam a todos, né, direto ou indiretamente, e que é necessário compreender seu significado no contexto da sociedade como um todo. Então, por hoje é só, até a nossa próxima aula.